Olá, somos mais de 30 milhões. Em 2050, segundo a Organização das Nações Unidas, seremos mais de 60 milhões de idosos. E são muitas as demandas para esse público. Uma delas, a educação. Reserva de vagas para idosos com 70 anos ou mais em universidades públicas federais está em debate no Senado. Pessoa idosa, terceira idade. As nomenclaturas são muitas e eles estão cada vez mais ativos. Políticas inclusivas podem ajudar a combater o preconceito contra a idade, a baixa escolaridade, envelhecimento com qualidade de vida, cidadania. Um tema muito importante para a sociedade, considerando que, felizmente, nós estamos numa conjuntura em que as pessoas idosas têm mais expectativa de vida, mas de envelhecimento com qualidade. Certamente temos que, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto Poder Legislativo, enquanto Poder Judiciário e Executivo, preparar as políticas para melhor acolher e para que essas pessoas que tanto contribuíram para o avanço e desenvolvimento da sociedade brasileira. O direito dos idosos à educação é garantido pela Constituição Federal. Direito e dever do Estado. Temos também o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estado criando forma de acesso à educação. A população adulta não tem educação formal, 1/3. Isso, no futuro, vai repercutir e vai exigir da universidade, dos institutos federais, um posicionamento. As políticas públicas voltadas para as pessoas idosas evidentemente serão cada vez mais exigidas por um contingente importante, precisarão ser cada vez mais robustas em todos os setores, não apenas educação, mas em todos os setores, é muito importante ressaltar, e todas as formas de inclusão, de afirmar a diversidade, de acolher, de criar proteção social para as pessoas idosas são muito bem-vindas, Um movimento cada vez mais percebido é a volta das pessoas idosas às universidades. Várias instituições de ensino no país já têm políticas de acesso à educação para pessoas com 60 anos ou mais. Eu fiz uma pesquisa antes para saber se isso existia no Brasil, se já existiam, processos seletivos parecidos. Encontrei um no Sergipe que tinha ofertado 11 vagas. Então, sinceramente, a gente estava esperando uma baixa oferta de vagas extraordinárias. Pós-pandemia, sobra de vaga remanescente, isso aí é o que a gente tem, na realidade da instituição. E aí, para nossa surpresa, foram ofertadas 136 vagas em 37 cursos de exatas e humanas. Isso foi um pioneirismo por quantidade de vagas ofertadas. E foi lançado, então, um edital que a gente colocou como processo seletivo para pessoas idosas e ele foi batizado como 60+. Então, todo mundo hoje conhece realmente da UNB o processo seletivo 60+. Outra surpresa foi o número de inscritos. Porque a gente pensava, não vai passar de 1.000, isso aí vai ser bem tranquilo, A gente teve 3.014 inscritos. No Instituto Federal de Brasília, a gente tem uma política de inclusão. No campus Ceilândia, nós temos cursos voltados e projetos voltados para 60+. Nós temos cursos, eu anotei aqui, que o professor que está aqui também na mesa, ele pode me ajudar, ele pode complementar as informações. Nós temos cursos de capoterapia, nós temos cursos de Libras, informática e espanhol, cursos de formação inicial, voltadas para a terceira idade. E há um projeto no Instituto Federal, no campus Ceilândia, isso é projeto, tá, gente? De ampliar essa formação para cursos superiores voltado para uma universidade para a terceira idade. O Brasil tem a sua lei de cotas, ela é específica para alunos do ensino médio de escolas públicas e prioriza a população mais carente. A lei foi atualizada recentemente para incluir os estudantes quilombolas, além dos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A Lei 12.711, recentemente alterada pela Lei 14.723, é, antes de tudo, um programa de ações afirmativas. É um programa de ações afirmativas que, na sua construção histórica, visava combater injustiças históricas, reparações históricas advindas da formação social brasileira, sobretudo direcionada à população composta por indígenas,
pretas, pardas. Então, foi dessa forma que a Lei 2.711 começou a ser debatida. A gente está falando de uma política de reparação extremamente importante para o país e que a gente sabe os dados do impacto do que tem sido a participação da população negra e também indígena, e também quilombola, e também de pessoas com deficiência, revelando que nós temos um país diverso, que a universidade é um espaço privilegiado, assim como outras instituições federais, como eu faço parte, que é da rede federal, de um espaço de saber e poder, mas nós estamos falando de reconhecimento e direito social. Agora, o projeto de lei que está no Senado altera a atual lei de cotas, reservando vagas nas universidades públicas federais para pessoas de 70 anos ou mais e que não têm o curso superior completo. E um detalhe, sem a necessidade de provas de seleção, ou seja, sem vestibular. Nós, da Secretaria de Ensino Superior, temos um posicionamento contrário ao projeto de lei. Não pelo mérito da iniciativa. A inclusão dos idosos na sociedade, a garantia de não discriminação, isso consta da Constituição Federal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Estatuto do Idoso. Então, a busca por uma velhice saudável e integrada na sociedade, ela é extremamente meritória e, quanto a isso, nós não temos divergências ou oposição. Esse projeto não pode ser... ele precisa ser dissociado da lei de cotas, né, da lei 12.711, que se transformou na 14.723, apesar de, nesses grupos que já são atendidos por essa lei, terem, né, nessas leis, terem grupos idosos, né, 60 mais, é uma lei diferente, é um PL diferente, né, que vai atender um grupo diferente, né? Então, assim, para dissociar e para, inclusive, não trazer nenhum prejuízo para a lei de cotas. Como vimos aí, mudanças na lei de cotas, mas há vários pontos a serem resolvidos. O primeiro deles, a idade. Nós entendemos que a iniciativa ela é meritória e proveitosa, porém, ela possui esses... vamos chamar de vícios de redação, no qual a ideia ela não se concretiza de uma forma adequada para a implementação da inclusão de pessoas de 70 anos, né? Inclusive se discute, né? Porque pelo Estatuto do Idoso você é considerado idoso a partir dos 60. Então, a data em si, ela já gera uma polêmica. Eu me preocupo muito com a isonomia dos processos. E esse grupo que ele está dentro do Estatuto do Idoso contemplado entre 60 e 70, por que ele não vai poder ter acesso à universidade se ele tiver entre 60 e 70, só acima de 70 anos? Então, em relação a essa questão aí da PL, uma sugestão ou uma questão de ser contrário de ser acima de 70. Ele teria que seguir, por regra, os 60 anos por ser do Estatuto do Idoso. O Instituto Federal concorda, inclusive, que não tem que ser 70 mais, tem que ser 60 mais, porque isso faz convergência aí com o Estatuto do Idoso, né? Porque senão onde fica esse grupo que está entre 60 e 70, né? Fica desprivilegiado. E tem mais. Como ficam a concorrência e a distribuição de vagas? E o impacto dessa medida na lei de cotas? O projeto ele não trouxe singularidades para entender onde que os indígenas, as pessoas negras, as pessoas com deficiência, ou seja, os grupos que já são beneficiados pelas políticas de cotas, onde eles estariam adentrados, teriam umas subcotas. Como a Marcilene colocou, a nossa política de cotas ela reserva vagas para educação pública, para negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, e isso tira vagas da concorrência geral, né? Você disputa na concorrência geral, depois você pode entrar na questão das vagas reservadas
para a política de ações afirmativas. No caso da pessoa idosa, por mais benemérita que seja a ideia, a iniciativa do projeto de lei, nós estaríamos, na prática, também diminuindo a oferta geral de vagas para as pessoas que não estão nas políticas de cota. Há idoso em todos os grupos sociais, né? Sejam eles negros, brancos, quilombolas, pretos, pardos, né, que aí há a distinção, né, pretos, pardos, indígenas, a idosos em todos os grupos. Eu entendo a preocupação, mas entendemos também que, como em todos os grupos há pessoas acima de 60 anos, esses grupos são contemplados nas outras cotas, como na distribuição de vagas universais, como também na distribuição de cotas para negros, indígenas, quilombolas. Eu sou completamente contra a questão de colocar como cota, porque realmente quem é preto, pardo, indígena ou quilombola, ele é dessa cota independente da idade que ele tem. E outros 2 pontos muito discutidos na audiência: o acesso sem prova de seleção e a entrada de alunos da terceira idade sem as condições necessárias para acompanhar as exigências do curso universitário. O projeto de lei diz aqui no parágrafo único do artigo 2º, os beneficiários da reserva de vagas do caput desse artigo ficam dispensados de qualquer processo ou de concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, inclusive nos institutos federais. Então, quer dizer, qualquer um que tem um ensino médio pode entrar na universidade. Pela idade, ele pode ser contemplado com essa vaga. Então, aqui na UNB já tem uma experiência agora recente, não é, de 60 anos, mas faz uma redação, tem algum critério de seleção. Não dá para abrir da forma que está no projeto, que é a maior preocupação que eu tenho. Inicialmente, coloca-se que todo e qualquer curso pode ser acessado pela pessoa que completou 70 anos de idade. Não há nenhuma avaliação prévia das condições educacionais dessa pessoa para saber se ela tem condição de entrar num curso de engenharia, num curso de medicina, num curso de veterinária, de odontologia, se não ficar comprovado que ao longo da vida dela, ela tem condições, digamos assim, de ter tido uma preparação educacional anterior que permita que ela ingresse no ensino superior. Então, você veja, a pessoa que, tirando a questão da educação em escola pública, todas as outras cotas, a pessoa precisa fazer a comprovação, né, de que ela tem direito a ser beneficiada por aquela cota. E, no caso aqui, não há nenhum processo seletivo, não há nenhuma avaliação que possa indicar que uma pessoa está preparada para fazer um curso superior simplesmente porque atingiu uma determinada idade. Realmente, pela portaria do MEC 391, de 7 de fevereiro de 2002, existe uma exigência no seu artigo 2 que todos os processos seletivos a que se refere o artigo anterior incluirão necessariamente ao menos uma prova de redação em língua portuguesa de caráter eliminatório. Então, aqui eu me coloco contra essa questão de não ter nenhum tipo de processo seletivo. A gente precisa se preocupar com o grupo que entra, porque a gente precisa ter os critérios mínimos, estabelecer os critérios mínimos para a entrada, né? Porque a gente sabe que curso superior é diferente de um curso de formação inicial. Eu digo sempre, eu sou contador, eu sou professor, eu estou senador. Eu fico imaginando, numa sala de aula, eu vou dar uma aula de medicina, ou contabilidade, ou engenharia. Aí tem um aluno que entrou nessa cota, que não teve concurso nenhum, entrou pela idade apenas, e que não tem realmente as condições necessárias para acompanhar a turma. Imagine se tem lá 10 alunos desses numa sala de aula, o que o professor vai fazer? E a crítica ao ingresso sem seleção em curso superior ganhou outro argumento: o analfabetismo e a baixa escolaridade no país. Um dado que ainda hoje causa muita indignação e
da nossa parte, que estamos na gestão, muita preocupação e muito empenho para que políticas públicas possam combater, que é o analfabetismo na população brasileira. Nós temos hoje no Brasil 9.328.425 de analfabetos. Desses, 55%, eu vou repetir, 55,3% é de pessoas acima de 60 anos. Essas vagas são para as universidades federais, né? E também o Instituto Federal. Mas eu estou vendo aí na educação básica, né? Essa pandemia, por exemplo, quem estava fazendo alfabetização, 5, 6 anos, agora foi para a 4ª série sem sequer saber escrever, né? Sem sequer saber ler e interpretar. Então, imagino como é que está, como é que vai ser a qualidade desses profissionais. 90% dos jovens que terminam o ensino médio não sabem português. Não foi eu que estou dizendo isso não, foi uma avaliação que foi feita. 90% de quem sai não sabe português. Então, a gente precisa ter um critério, né? Porque senão você bota aí 3, 4, 5 alunos numa sala de aula e o professor vai ficar por conta disso, porque o cara não vai entender muita coisa, né? Se o cara não sabe escrever, não sabe interpretar, as dúvidas virão e o professor vai ficar por conta deles e acaba prejudicando o total. Não vai haver turma específica para a pessoa idosa. Para a gente estimular a intergeracionalidade, a gente precisa misturar os mais jovens com os mais velhos para combater o idadismo, inclusive. Como é que ele vai lidar com essa pessoa dentro da sala de aula e falar assim, eu fiz um vestibular, eu precisei passar por uma prova de redação muito, né, por um crivo muito grande, pelo Enem, por uma prova específica, e ele entrou porque ele tem uma idade acima de 70 anos. Dificuldades não apenas para os alunos, mas também para os professores e para as universidades. O PL precisa considerar as estratégias de acessibilidade e também, para além do processo seletivo, da formação pedagógica para a inserção desse grupo de forma respeitosa. Porque nem sempre a escola, a instituição, a universidade, aqui no caso a gente está falando da universidade, né, está preparada para receber esse aluno. Imagino que numa sala de aula de 40, né, você tem aí quase 18, 20, 10 alunos, né, da cota, fica muito difícil, eu acho, para você conseguir realmente nivelar o conhecimento para eles poderem acompanhar. Eu fico imaginando a dificuldade que será para o professor que já passa por um problema seríssimo, né? Nós temos hoje milhares de professores, por que não dizer até mais, não é? Com um problema mental, problema de saúde mental, de pânico e etc. É importante que as universidades abracem esse projeto, mas é importante que tenha critérios específicos de inclusão, porque não dá para também somente ter a lei, porque a lei pura e simples não resolve o problema da inclusão. Marcilene está aqui, pode reforçar que houve todo um processo, né, dentro das universidades federais e dentro dos institutos para a inclusão, de acordo para o cumprimento da lei da Lei 12.711, que depois virou 14.723, né, Marcilene? A gente sabe que tem todo um processo de formação dos nossos servidores e dos nossos professores para que essa inclusão de fato aconteça. Eu estou muito preocupado com o professor. Como que esse professor vai encarar uma turma de 40 alunos, dos quais 10 ou 8 foram selecionados pela idade, somente com o ensino médio? Complicadíssimo. Então, vou apresentar uma emenda nesse sentido. A gente não pode trabalhar apenas para fazer um processo seletivo para colocar esse grupo dentro da universidade. A nossa intenção é manter esse público para que eles formem, para que eles não cheguem lá no segundo semestre e vejam a dificuldade das disciplinas ou vejam a dificuldade, inclusive, da universidade em si e desistam do curso. Então, a gente quer que eles se formem mesmo. Então, é isso que a gente está falando. Fazer a política por fazer, para incluir esse grupo, a gente tem que pensar enquanto instituição para evitar a evasão e fazer com que esse público se forme realmente e contribua, sim, para a sociedade. O projeto de lei
trata da obrigatoriedade da oferta de vagas. E os especialistas alertam para a autonomia das universidades. As universidades e as instituições, elas podem partir de um pressuposto de autonomia. E por isso também a gente constou aqui no parecer o valor da autonomia das universidades, que assim como o IFB, a UNB, outras instituições poderão construir se entenderem que dentro da sua comunidade, da singularidade da população idosa no seu estado, no seu município ou na sua região, que elas poderão optar por uma política, né, parecida com o que a gente tem aqui em Brasília ou não. A senadora Leila coloca uma sugestão de serem utilizadas vagas remanescentes. Eu parabenizo, porque é uma ideia que busca aperfeiçoar a proposta original. No entanto, ela também não resolve o problema, porque continua sendo, de certa forma, obrigatório para que as instituições de ensino superior ofertem esse tipo de vaga. E isso, no nosso entendimento, fere a autonomia das universidades, que nos é tão cara, que está prevista e consagrada na própria Constituição, porque é realmente um assunto muito importante. É exatamente o que os colegas ressaltaram do ponto de vista aí do artigo 207 da Constituição Federal, né, que preza sempre pela autonomia das instituições. As universidades têm uma autonomia e assim fazem, por exemplo, a minha instituição de origem, que é a Universidade Federal de São Paulo, sou docente da Universidade Federal de São Paulo, com a questão dos refugiados, que tem vagas específicas para refugiados, porque São Paulo é um contingente muito grande, recebe uma população muito grande e é uma forma, de certa forma, de combater, de corrigir algumas coisas. Elogios à proposta, mas com críticas à redação atual e várias recomendações para aprimorar o projeto de lei. Não temos, como diríamos, críticas à iniciativa meritória, né, do autor do projeto para beneficiar as pessoas na terceira idade. Porém, como foi citado, nós entendemos que os critérios eles são muito amplos e vagos. Nesse momento, a proposta como foi apresentada, sobretudo no que diz respeito à própria Lei 12.711, né, recentemente alterada, né, e as nuances e como que essa política também ela é extremamente importante para o país, que nessa conjuntura, sobretudo com o conteúdo da proposta, a CETEC entendeu ser contrária. Estamos falando de duas, né, leis diferentes, mas com públicos diversos e com duas experiências aqui que são complementares, né? São complementares. Com vagas extraordinárias, ataca-se um problema, foca-se um público, inclui-se uma parcela da população, sem precisar mexer com a população que historicamente foi excluída do sistema educacional. Nós temos aqui um consenso no Ministério da Educação, as 3 secretarias se posicionaram de forma contrária ao projeto de lei, mesmo entendendo que o objetivo é incluir, né, essa camada da população que cada dia mais ela vai aumentar pela qualidade de vida, pelo acesso à saúde. Então, a ideia em si ela é boa. Porém, a forma como ela está proposta, ela não traz os benefícios para o conjunto da sociedade que ela se propõe a alcançar. Parabenizo mais uma vez pela iniciativa da audiência pública, que eu acho que vai ajudar no aperfeiçoamento do projeto de lei, tá certo? Nos colocamos à disposição e reforçar essa coerência do posicionamento do MEC em todas as suas 3 áreas técnicas contrárias à aprovação desse projeto de lei, na forma que está. Bem, eu quero deixar muito claro também que a minha iniciativa dessa audiência pública se deve muito, não é, à questão, não é, do mundo real, né? Porque aqui, muitas vezes, muita gente decide muitas coisas aqui, mas não conhece o mundo real. A teoria é bonita, bacana, mas na prática nós temos problema. Então, já quero adiantar que eu vou apresentar já 2 emendas. Uma delas para que seja adotado o Estatuto do Idoso, óbvio, pode ter, começa daqui a pouco, tem o de 65, o de 72, 75, aí fica inventando, né? Então, eu acho que o parâmetro seria, se o Estatuto do Idoso mudar para 70, aí tudo bem, mas
eu acho que o correto é a gente colocar isso. Vou apresentar essa emenda, mas eu quero dizer o seguinte, tem que ter algum critério de seleção, né? Mínimo conhecimento. Acho que a questão da redação talvez seja, né, uma boa iniciativa para que a gente possa melhorar o projeto. O mérito é super favorável. Lógico, os idosos precisam, né, ter essas oportunidades. É isso. Se a educação é um direito de todos, que as universidades possam sim abrir as portas para essa geração mais experiente, na busca por mais conhecimento e por uma política inclusiva. A discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.